eles controlam tudo, né? Não preciso ir muito longe para vocês verem, né? O presidente da Câmara dizia abertamente uma opinião mais favorável a se analisar a anistia. O Moraes simplesmente mandou seus capangas da Polícia Federal irem visitar o pai do presidente Hugo Mota numa total covardia. Tá? Hugo Mota é vítima nisso tudo e o Alexandre de Moraes, ato contínuo, fez um jantar. E aí, nesse jantar, começou a fazer chacotas, outras matérias da imprensa dando conta de que me chamaram de bananinha, de covarde, etc. Só que agora quem está dando risada sou eu. O Alexandre de Moraes ele tem tido uma atividade mafiosa perante, né, ocupando a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Que história é essa? Ele manda a Polícia Federal ir na casa do prefeito, pai do presidente da Câmara, Hugo Mota. E aí o Hugo Mota, poxa, fica numa situação delicada. Ele chega e interroga o Mauro Cid, quando está escrito na lei aprovada pelo Congresso Nacional de que o juiz não pode participar da delação premiada da testemunha. Está dizendo lá, né, que ele não pode coagir as testemunhas. Olha o que ele fez com o Aldo Rebelo essa semana. Olha o que ele fez com o general Gomes Freire. Não tem muita diferença você imaginar que uma pessoa do PCC ou do CV, se tivesse sentado na cadeira de ministro do STF, teria uma conduta semelhante ao do Alexandre de Moraes. Pessoal, agora o Alexandre de Moraes ficou em um beco sem saída. Quero deixar essa entrevista aqui com vocês, com o Eduardo Bolsonaro, onde ele vai falar sobre essas sanções a Alexandre de Moraes e a todo aquele que tiver conivente com Alexandre de Moraes ou andando no mesmo caminho que ele. A exemplo disso, o PGR. Quero deixar esse vídeo completo onde o Eduardo Bolsonaro vai falar sobre todos esses assuntos, o que ele já conseguiu e o que Donald Trump vai fazer com o Alexandre de Moraes e com qualquer ministro que tente agir de forma arbitrária como o Moraes está agindo. Pessoal, vamos assistir esse vídeo agora. Antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse conteúdo. Ele baniu o X do Brasil, empresa do Elon Musk, e depois congelou as contas da Starlink. Nessa oportunidade, uma das pessoas que mais criticou o Alexandre de Moraes foi hoje um dos principais assessores do Trump, que é o Stephen Miller. Então, tudo isso deixa o governo norte-americano sem saída, a não ser começar a utilizar desses mecanismos diplomáticos e de sanções para tentar segurar um pouco o ímpeto do Alexandre de Moraes. E eles estão batendo cabeça, finalizando. Por quê? Porque até ontem eles faziam chacota. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. Como é que tem sido a sua atuação aí nos Estados Unidos em relação à situação política brasileira, para a gente entender um pouco cronologicamente que pé nós estamos agora, deputado? Vamos lá, vou começar resgatando aqui desde a eleição do Trump. Quando o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos presidente, 5 de novembro do ano passado, vieram notícias na imprensa dizendo que os ministros estavam fazendo piada sobre a possibilidade de perder os seus respectivos vistos americanos para entrar nos Estados Unidos. Depois, mais para frente, né, ocorreu essa ameaça de apreender o meu passaporte, logo depois que o presidente americano Donald Trump fez uma menção honrosa a mim, ao meu pai e à minha família, durante o evento conservador CPAC, maior encontro de conservadores do mundo. E eu acho que isso daí ligou um sinal de alerta neles, porque eles começaram a construir uma narrativa. Eu lembro de alguns deputados do PT, do PSOL, do PDT, subir na tribuna da Câmara para dizer que eu estava cometendo um crime de soberania, contra a soberania nacional, por estar conspirando, se sabe, sei lá o que, com os norte-americanos. E aí eles pediram para que o meu passaporte fosse apreendido. Eu tive uma reunião junto com o deputado norte-americano Corey Mills, da Flórida, um veterano de guerra, primeiro mandato, pessoa que tem sido proeminente dentro da Câmara dos Deputados norte dos Estados Unidos, até fala-se que pode sair ao Senado na próxima eleição, e numa conversa com ele apresentei o tema do Brasil, ele se interessou, e na semana seguinte ele cumpriu com a palavra dele. Ele disse que faria uma pergunta durante uma oitiva do secretário de Estado, Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre o Brasil. E ele pergunta sobre a possibilidade de sancionar Moraes. Marco Rubio, então, responde, dizendo que sim, há uma grande probabilidade de que essa sanção contra o Moraes ocorra, né, tudo relacionado a violações de direitos humanos, pois trata-se da Lei Magnitsky, e também sobre a interferência do Alexandre de Moraes na jurisdição norte-americana, porque ele já
expediu mandados de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram a partir do solo americano. Ele impede a livre entrada de empresas como a Rumble e a Truth Social ao Brasil, segue censurando outras pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana, que é o caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e do Alan dos Santos, que perderam as suas contas nas redes sociais, tiveram contas bancárias congeladas e assim por diante. E a gente ainda bota um conteúdo a mais, que são os inimigos que o Moraes coleciona nos Estados Unidos. Eu vi o Lindbergh Farias, que o Lindbergh Farias é um dos arrolados para ser ouvido. Eu falei, calma aí. O Lindbergh Farias é aquele cara que entrou com um pedido para confiscar meu passaporte e ele disse que a minha atividade era legal. Agora mudou. Eu acho que a gente tem que entrevistar o Paulo Gonet para saber dele o que ele está entendendo que mudou nessa relação. E estão agora pressionando até o meu pai, talvez aí ensaiando uma prisão preventiva, falando que o Bolsonaro deve explicação, porque é o filho dele que está nos Estados Unidos e está sendo financiado por ele. Enfim, eles estão querendo criar uma narrativa de que eu estou aqui fora trabalhando apenas para beneficiar o Jair Bolsonaro, quando não é isso. Eu estou querendo corrigir uma injustiça. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam, meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar. Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo, né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil, né, uma das maiores economias do mundo. Um país que é metade da América do Sul, em termos de população e território. O que aconteceu? Qual é a mudança? Eu estou repetindo a sua postagem justamente para que o senhor fale para todos os que estão nos acompanhando. É que eles acordaram agora, Silvio. Eles não é nem um caso deles quererem apenas me humilhar, me desdenhar, falar que eu sou covarde, que eu fugi para os Estados Unidos. É porque eles são arrogantes. Eles estão embebedados do seu próprio poder. E isso não permitiu que eles enxergassem que, de fato, a gente estava fazendo um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos, levando a verdade para a Casa Branca. Não é um trabalho que eu faço sozinho, tem mais pessoas que me ajudam. Não vou ficar citando nomes aqui até para preservá-las, né? Mas você vê só, ele está dizendo que agora sim é válido abrir investigação. E a gente sempre falou que o primeiro ponto é uma anistia ampla. Por que é uma anistia ampla? Porque não é só para as pessoas de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes perseguiu várias outras pessoas. A prisão e condenação a mais de 8 anos de cadeia do Daniel Silveira, ela não é justa. A situação da juíza Ludmila Lins Grillo aqui nos Estados Unidos, que é a primeira juíza que eu vejo que perde até a aposentadoria. A pena máxima que deram, né, para Ludmila Lins Grillo, a aposentadoria compulsória, ela não consegue se beneficiar dos seus proventos, porque o Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil. Então eu não consigo entender como que uma pessoa joga velhinhos e senhoras na cadeia e condena a 14 anos de idade, sem se comover, sem ter misericórdia, sem ter piedade, acusando elas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma e dado nenhum tiro no dia 8 de janeiro. Então a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. Então isso tudo daí está mostrando que nós estamos do lado certo, nós estamos com a verdade. E o Paulo Gonet mostra mais uma vez que no Brasil não existe poder judiciário. Existe perseguição. Até um mês atrás, o que era uma atividade ilícita, agora virou uma atividade quase que terrorista. Eles estão batendo cabeça, Silvio, porque eles não entenderam ainda a gravidade das consequências que eles vão sofrer. O último sancionado, eu acho que foi até alguém da América Central, se não me engano, da Nicarágua, o juiz sancionado pelos Estados Unidos, ele não pode ter uma conta de e-mail do Yahoo. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir abrir uma conta no Uber? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, se bem que ele deve ter motorista, né? Ele não vai conseguir abrir o Waze, ter uma conta no Waze? É muito grave.
Isso aqui é tratado com muita seriedade, que para eles é mais um. Vamos calar a boca de mais um. Desde 2021 a gente está ali desmonetizando a Bárbara do Chatolisei, o Bernardo Kister, um monte de gente. Vamos aqui mandar essa empregada doméstica, cidadã americana também, vamos mandar um mandado de prisão preventiva contra ela, a Flávia Cordeiro. Acabaram de cair do cavalo, porque eles estão vendo que realmente está se aproximando uma consequência muito séria e não vamos permitir que eles façam, finalizando, a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, eu estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Shor, os juízes dele, né? O Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal. Como é que o governo americano está vendo essa possível alegação brasileira, sobretudo do entorno do Supremo, de que seria um atentado à soberania brasileira a aplicação da lei contra um ministro do Supremo? Eu acho engraçado porque quando o ministro Barroso confessa publicamente de que, enquanto presidente do TSE, ele cooperou, pediu, na verdade, né, a intervenção de autoridades americanas na nossa eleição, ninguém considerou isso daí abuso, né? Ninguém considerou isso daí interferência. Então, como é que o meu trabalho aqui pode ser considerado interferência? Quando a esquerda saiu pelo mundo afora gritando Lula livre, falando que ele era vítima de uma perseguição e etc., pelo Poder Judiciário brasileiro, ninguém considerou isso interferência. Eu não consigo ver, né, que o governo Trump volte atrás naquilo que disse o secretário de Estado Marco Rubio, onde provavelmente o Alexandre de Moraes ele será sancionado. E eu acho, inclusive, que ele vai ser sancionado a título de dar o exemplo, uma punição exemplar, para desencorajar outras pessoas a fazerem o mesmo tipo de coisa contra empresas americanas ou invadir a jurisdição norte-americana ou mesmo violar direitos humanos. Eu não vejo essa possibilidade acontecendo, porque já há o aval, quando o Marco Rubio, quando o secretário de Estado fala publicamente que ele provavelmente vai sancionar alguém, é porque ele já tem um aval de outras autoridades. E hoje em dia, eu acredito, né, que esteja sobre a mesa do Trump a sanção do Alexandre de Moraes, a ordem executiva para sancioná-lo. Então eu vejo que há muito pouco espaço, para não dizer quase nenhum, ainda mais depois do dia de hoje, onde eu ainda tenho que postar o vídeo em inglês que eu fiz e vou mandar para todas as autoridades americanas que eu conheço, dando conta de que o Procurador-Geral da República agora acaba de mudar de versão e dizer que eu mereço ser investigado, né, que eu mereço talvez ser punido, condenado a mais de 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, né, porque não são todos, o Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Esse tipo de decisão que permite a aplicação dessas sanções costuma ser demorado, não? Olha, depende caso a caso, Augusto. O que eu posso dizer é o seguinte: a gente já tem muito tempo já que está ventilando essa ideia dentro da Casa Branca, inclusive dentro do Congresso Nacional Americano. Os deputados, por exemplo, Maria Elvira Salazar, junto com Richard McCormick, né, da Flórida e da Geórgia, já escreveram cartas abertas pedindo ao presidente Trump para que ele sancione o Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. Já fiz várias reuniões dentro da Casa Branca, junto comigo esteve o Paulo Figueiredo, algumas outras pessoas que não vêm ao caso aqui falar. E então é por isso que eu posso falar com propriedade. Está muito maduro, né? O erro do Alexandre de Moraes foi tirar a gente para chacota. É o que eu falo, a arrogância dele está na base da ruína, né, do Alexandre de Moraes. Que depois que isso tudo acontecer, eu não vejo o Alexandre de Moraes com o mesmo ímpeto e a mesma força para tocar adiante essas arbitrariedades. Porque aquele que é sancionado também tomam as chamadas sanções secundárias quem se relaciona com eles. Então, qualquer tipo de contrato, né, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de atitude que o Alexandre de Moraes tome em conjunto com outras pessoas, essas outras pessoas também podem sofrer as mesmas penalidades do Alexandre de Moraes. E na contrapartida, eles estão querendo dar a narrativa de que eu sou uma pessoa trabalhando para beneficiar exclusivamente o meu pai, o Jair Bolsonaro. Talvez querendo ensaiar uma prisão preventiva contra o presidente Bolsonaro. Vamos ver aí.
Eu acho que se eles forem por esse caminho, dobrar a aposta mais uma vez, isso vai complicar ainda mais o caso deles. Eu vi uma grande emissora dizendo que eu sou uma pessoa pormenor, né, que não deveria se dar tanta atenção a mim, que eu vim para os Estados Unidos como deputado licenciado, isso não deveria gerar tanta preocupação, e que eu estaria usufruindo dessa plataforma, né, de toda a estrutura que eu tenho, para fazer uma propaganda contra o Brasil. Eu gostaria só de perguntar que estrutura que é essa, né? Que eu sou um deputado licenciado, eu perdi o meu salário, eu perdi os holofotes da tribuna da Câmara, eu perdi participação em comissão, eu perdi poder de voto. Então, quando eu deixo tudo isso de lado, eles já deveriam saber que com processo no Conselho de Ética, pelo amor de Deus, se eles estão achando que vão me pressionar, que eles vão me caçar, podem me caçar, Lindbergh Farias. Eu aceito, inclusive, um debate ao vivo com você. Acredito, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Porque, vejam só, imaginemos o seguinte pensamento absurdo. Imagina que o Trump chegue lá e contradiga todas as autoridades americanas e diga o seguinte: não, o Alexandre de Moraes não é merecedor de sanção. O que ele fez com o Elon Musk está certo, prendeu o Jason Miller está certo, chutar a Truth Social Rumble do Brasil está certo, enfim, cancelar o passaporte de Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo está certo, e inclusive agora está certo mandar o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil e responder a 12 anos de cadeia, porque ele estava muito colado aqui com autoridades americanas aqui, pessoas que eu conheço. Isso não vai acontecer. Os escritórios de advocacia das esposas, né, do Alexandre de Moraes e de outros familiares, pessoas próximas, eles também estão sendo mapeados. Não existe bobo nesse jogo. Ninguém entra numa aventura. Ai, é o filho do Bolsonaro, gosto muito do Bolsonaro, vamos ouvi-lo e o que ele tem a dizer e vamos fazer o que ele está dizendo. Não é assim que a banda toca. A gente apresenta prova, a gente apresenta relatório, a gente faz reunião, a gente vai de um lado, vai de outro, pega a opinião de um, opinião de outro. E foi quase que unânime todas as pessoas com quem a gente conversou aqui nos Estados Unidos ficarem perplexas com a atual situação da democracia brasileira. Então o que a gente está pedindo é apenas a volta da normalidade no Brasil. Se for necessário, né, a gente sancionar essas autoridades violadoras, a gente vai trabalhar para isso. Espero que o governo americano continue nos ouvindo. E Deus queira a gente esteja diante de dias melhores no Brasil. Será que os pares dele não estão vendo isso? Será que as pessoas no entorno dele não estão vendo isso? Eu até não ficaria surpreso se o PGR tenha colocado adiante esse inquérito contra mim, pressionado pelo Alexandre de Moraes. Porque, de fato, ele não tem limites. E quem é também um dos coautores e comparsas disso tudo é o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que não pautou nenhum dos diversos pedidos de impeachment para cessar com esses inquéritos absurdos. Será que eles acham mesmo que a gente vai assistir isso tudo calado? Que não vão se levantar pessoas para trabalhar, para quebrar a cabeça e ver como é que a gente pode parar elas? Eu não vou parar. Podem caçar meu mandato, podem caçar meu salário, podem me condenar no Brasil. Vocês só estão dando mais força e sedimentando a minha condição de perseguido político. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda extra mensalmente aqui na internet, passo a passo, uma aula totalmente gratuita, clica no link no primeiro comentário fixado e lá tem uma aula te ensinando passo a passo para você faturar aqui na internet. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro foi sensacional. Na minha opinião, o trabalho que ele está fazendo nos Estados Unidos não é para trazer sanções, é como ele deixou bem claro. Não é para trazer sanções ao Brasil e aos brasileiros, não. Ele está lá para trabalhar de forma específica para trazer sanções a Alexandre de Moraes, justamente pelo fato de que Alexandre de Moraes está perseguindo politicamente jornalistas, deputados, senadores, o ex-presidente da República. Ou seja, tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, em questão de censura, em questão de querer calar apenas um lado, é exatamente isso que o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos para condenar essas coisas. Porque nós não podemos dizer que estamos vivendo em uma democracia plena,
Nós não podemos viver que estamos vivendo em um país democrático de direito, assim como eles se gabam e dizem. Não, com certeza não. Se o Alexandre de Moraes salvou o Brasil de um golpe, assim como a esquerda atesta, e assim como o Alexandre de Moraes se sente, porque o Alexandre de Moraes ele sente que ele salvou o Brasil do golpe que Bolsonaro ia dar. Ou então, se ele fez isso, ele tem que sair nas ruas para que a população venha aplaudir, a população venha agradecer. Ele tem que sair nas ruas para que o povo reconheça que ele é um herói aqui no Brasil. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Jamais. O Alexandre de Moraes não tem nada com democracia, não. Agora ele vai sofrer as consequências. E você viu aí que o Eduardo Bolsonaro falou sobre as sanções, ou seja, não vai poder comprar qualquer mercado que esteja ligado com os Estados Unidos e lógico, a maioria dos mercados, a maioria dos aplicativos, é tudo de fora, é tudo de lá. Ele não vai poder usar cartão de crédito, ele não vai poder, conta bancária vai ser bloqueada, não vai poder viajar aos Estados Unidos. E outra coisa, não vai viajar para os Estados Unidos. E para aqueles países que estão alinhados com os Estados Unidos, também as sanções vai servir para esses países também. Ou seja, o Alexandre de Moraes vai ser uma pessoa restrita, isolada. Mas as consequências, foi isso que ele procurou. E eu quero que isso sirva para ele, e não somente para ele, mas para todo aquele que está se encaminhando junto com ele. Você viu agora essa decisão do PGR? Eu não tenho dúvida que o PGR e Alexandre de Moraes estão trabalhando de forma casada, junta, um combinando com o outro o que vai fazer. É inacreditável como nós podemos dizer que aqui no Brasil há uma isenção, há uma imparcialidade da Suprema Corte, do PGR. Não tem isso aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes está trabalhando para a esquerda e para o PT. Essa aqui é uma verdade. Ele quer trabalhar de forma para prender Bolsonaro. Ele não quer que Bolsonaro concorra em 2026. Isso não é novidade para ninguém. Mas não só não concorrer, porque ele já está inelegível, mas prender ele. Acredito que, para a decepção de Alexandre de Moraes, aquele candidato que tiver o apoio de Bolsonaro em 26 e tirar o Lula, e acredito que qualquer um que tiver o apoio de Bolsonaro e da direita vai tirar o Lula, porque ninguém suporta mais esse governo que aí está. Sabemos que se Bolsonaro for preso em 2026, o presidente que assumir com certeza vai dar o indulto a Bolsonaro, com certeza. Mas eu ainda fico com aquela dúvida. Ainda com um indulto, os ministros e Alexandre de Moraes, que ele tem todo o poder ali dentro da Suprema Corte, ele pode reverter isso, como reverteu do Daniel Silveira, que Bolsonaro, quando era presidente, deu indulto a Daniel Silveira, perdoou ele, mas o Supremo Tribunal, na pessoa de Alexandre de Moraes, porque parece que ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é o dono do Supremo Tribunal Federal, ele é quem manda e desmanda, ele simplesmente colocou o Daniel Silveira de novo na cadeia. Ou seja, a democracia aqui, não existe democracia nesse país. Então, esse trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, para mim é sensacional. Ele tem que continuar lá, porque se ele voltar ao Brasil, com certeza ele vai ser preso. Você não viu? Ele ia ter o passaporte cassado. Mas como ele já estava lá, aí o PGR, suspendeu a cassação desse passaporte dele. Tomara que ele fique lá. É triste, é lamentável, porque ele não vai poder atuar no parlamento, provavelmente não vem ano que vem. Vai depender da situação que vai acontecer aqui no Brasil. Mas acho que ele não vem para cá, vai deixar de atuar na política aqui. Claro que ele está atuando lá, mas vai deixar de atuar aqui, está longe da família, não pode... Infelizmente, essa é a triste realidade, assim como outros brasileiros que estão lá que não podem vir aqui. O Paulo Figueiredo não pode pisar aqui, o Alan dos Santos, mas falou isso e aquilo. Mas vê só, a perseguição política derrubou as redes sociais. O Constantino aí, que passou por uma situação de doença aí, se tratando de um câncer, teve as contas bloqueadas. Então, infelizmente, essa é a triste realidade aqui do Brasil, e tomara que o Eduardo Bolsonaro tenha muito êxito nesse trabalho que ele está fazendo.
Deus abençoe a vida dele, livre ele de todo mal. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.